Fala, torcedor do Palmeiras, muito boa noite. Vamos para mais um corte aqui no canal, trazendo aí as últimas informações do Palmeiras, que teve esse empate na estreia aí do Campeonato Brasileiro. Aproveita e já deixa aqui nos comentários a sua opinião. Separei um corte aqui para vocês do Mesa Redonda, o pessoal analisando aí essa partida do Palmeiras. Já quero aqui deixar créditos aos canais oficiais do Mesa Redonda aqui abaixo, no link da descrição. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. O Botafogo teve mais oportunidades que o Palmeiras, o jogo terminou no 0 a 0 e pode voltar. Até para que a gente avalie o jogo aqui com a bancada, começa com o Facicani. Para falar especificamente do jogo, vocês podem falar do jogo, já deixa esse gol aí que o Flaco, eu acho que o Flaco perdeu um gol feito, né? Mas de qualquer forma, vamos lá, Facicani, o jogo, o Palmeiras não esteve bem na estreia. Não, o Palmeiras tem sido o padrão do final, um pouquinho, do meio do segundo semestre de 23 para cá. Aí você vai falar, pô, mas em 23 o Palmeiras foi campeão brasileiro. Mas se não tem um adolescente de 17 anos para chamar a responsa, literalmente falar, joga a bola em mim que eu resolvo, aquele campeonato que o Botafogo perdeu, que ele entregou nas mãos do Palmeiras, não teria chegado. E 2024 foi só a continuação de algo que lá atrás já estava acontecendo. Hoje, para mim, é a gota d'água. O Palmeiras é um deserto de ideias. O Palmeiras dentro de campo é um catado. Eu brinco na minha live que o time é mumificado, engessado. O time tá, sabe aquele time que joga enrolado, com faixa, ninguém sai da posição, ninguém se conversa, não há comunicação técnico-jogador. E o que se vê dentro de campo é uma equipe que não corresponde mais a qualquer tipo de iniciativa por parte do Abel e vice-versa. Então, se na minha visão chegou a esse ponto, e repito, Garrafa, não vem de quinta-feira passada, não vem do domingo passado, não, isso vem de meio do segundo semestre de 23 para cá. Há muito tempo que Palmeiras e Abel Ferreira não tem mais sintonia. Mas vou fazer como o advogado do diabo. Não é um processo de transição, são jogadores chegando, não muitos, mas são jogadores chegando. É o Abel tentando remontar esse elenco do Palmeiras, gente? Pode até ser que isso esteja atrapalhando o Abel Ferreira, mas como o Facicani falou, do meio de 23 para cá, não tinha tido ainda tanta mudança. O elenco ainda era aquele forte até o meio de 23, aos poucos no ano passado, segundo semestre do ano passado, é que alguns jogadores importantes saíram. O Dudu, Zé Rafael, o Rony, o Gabriel Menino, jogadores que eram mais utilizados, saíram no final do ano, no meio do segundo semestre do ano passado, né? E o Abel está montando agora o time, de fato teve jogador que nem estreou ainda, no caso o Paulinho, a gente espera que seja essa injeção de ânimo que o torcedor falou na reportagem do Zé Paz, a gente espera que o Paulinho possa ser um pouco dessa força para mostrar para o torcedor que o time ainda quer. Mas, de fato, o time está realmente um catado. Eu diria que estamos diante da maior crise técnica do Palmeiras desde a chegada do Abel Ferreira. Porque, do jeito que está, não criando uma chance, nos últimos 4 jogos fez um gol. Aliás, tá feia a coisa, hein? Aliás, Alex, o Everton hoje foi um dos destaques da partida. E até para a gente se aprofundar posteriormente um pouco mais na situação geral do Palmeiras, vamos só falar sobre o jogo. É possível, filho, colocar o gol? Flaco Lopes teve uma bola para decidir o jogo. E eu quero já direto com o Miller, porque aí é o único ex-jogador da mesa. Não, mas quem pode falar o que tinha que fazer. Né? Que eu quero lá. Miller, fala pra gente desse lance, ó. Vamos lá, lançamento. Perfeito lançamento, né? Bruno Fux. Lançamento por dentro, muito bom mesmo, né? E o Flaco entra diante do goleiro, ele tinha, né, várias opções, né? Tocar por cima, driblar o goleiro, né? Só que ele escolheu a pior, chutou em cima do goleiro, né? Eu sempre falo com o Chico, né, Chico? É verdade. Que o bom atacante... Ó, para aí. Você pode parar aí, Fini? Se você puder parar, a hora que a bola quica na frente do Flaco, eu quero que o Miller mostre as opções que o Flaco teria para definição. Sim, tá? mas Vamos ver, quando chegar lá, né? Você pode falar, Miller. Continuando aí agora. Quer ver? A bola vai chegando, ó. Olha só, ele tá de frente pro gol, sozinho. Parou. Olha só, o goleiro já está caindo antes. Presta atenção. O goleiro já escolheu o canto, né, Miller? Já tem o lado esquerdo para bater ali. Exatamente, aquilo que eu falo. Ele poderia ter virado o pé, tocado por cima do goleiro, né? Acho que só as duas principais decisões boas seria ele bater cruzado. Ou seja, o goleiro tá caindo para a direita, na esquerda do goleiro. Ou dado o tal do paloneto, por cima a cavadinha por cima do Ali goleiro. você acha, Miller, que ele tá de cabeça abaixo? Porque, ó, quando a gente para a imagem, a gente percebe que o goleiro já escolheu meio que o canto, né? Lógico que tudo isso é muito rápido, mas ali talvez o Flaco não teve a percepção de olhar pro goleiro. Como é que funciona isso? Porque você tá cara a cara com o goleiro. geralmente nessa jogada aí, né, nesse tipo de jogada aí, o goleiro vai cair pro seu lado direito, né? Porque o Flaco Lopes, ele tem o pé esquerdo. Mas só que o Flaco Lopes, como eu disse, ele escolheu a pior opção, né? Em chutar em cima do goleiro, né?
Quando ele chutasse na cara do goleiro, nem precisava ter driblado o goleiro. Quando o goleiro tá caindo, a bola, ele tá de frente Você pro finge gol, que chuta, mas dá um tapa pro lado. ele tá no meio do gol. Quer dizer, ele tem os dois cantos E já tem o goleiro sinalizando caindo pra direita. caindo pra sua direita. Ô, Xará, Então, Xará, só uma pergunta. A bola foi quicando. Se ela tivesse sido rasteira, tudo bem, mas ela quicando, não facilita ainda mais para tocar por cima do goleiro? aí você ia querer que o Flaco Lopes ele fosse o Maradona, o Babasta. Mas não é uma jogada mais lógica jogar por cima do goleiro? Não, mas eu acho que o Flaco Lopes não tem tanta capacidade assim, não. Eu acho que... Ô, Miller, sabe o que me chama a atenção? E você ter essa percepção como ex-jogador. Você vê que o movimento corporal, a falta de ajuste do Flaco Lopes é totalmente conivente com o erro. Sim. Você vê que ele vai torto pra bola. Ele não é um jogador de boa colocação. Torto é ele. Torto aqui. Torto sou eu, não mas perdei ele não tem nem colocação para ser um jogador que consegue ajustar a batida, o pé de apoio, tudo aquilo que manda a boa regra para você fazer o movimento de surpreender um adversário com esse tipo de bola. Sim. Por exemplo, eu brinco aqui, hoje tem um decreto no mundo, Garrafa, que é proibido driblar o goleiro. Sim. Nunca mais eu vi alguém driblar goleiro. É proibido. Não pode mais. Deve ter uma lei, alguma coisa que os caras não driblam mais goleiro. Assim como o gol de falta. O gol de falta, gol de falta também é faz. proibido, Gol não de pode ter falta. mais. Então, no lance desse, me espanta um jogador desse nível, contratado por... Não é que ele custou meia dúzia, hein? Ele custou 10 milhões de euros. Jogador de 10 milhões de euros, no mínimo, tem que justificar com esse tipo de lance. Tem outra, Ele é Garrafa. garoto ainda, gente. Ele é garoto. Não, faz 4 anos que ele tá tentando Não, mas aprender a é- jogar mas no é Palmeiras. garoto, Chegou. garoto. Vamos dar Chegou. desconto. Garoto não. O cara tem 23 anos. Pô, O jogador... a idade do Yuri Alberto. Ô, Chico, Idade do mas o Yuri Alberto. Alberto é 400 milhões de vezes melhor que ele. Velho, né? Atacante de time grande não pode perder um Não gol desse. pode. Não pode, Tortorelli. Atacante de time grande não pode perder um gol desse, Tortorelli. Não pode perder esse gol e falo mais, né? E tudo bem que perder um gol aí, mas se for analisar os 90 minutos, aquela máxima da luta de boxe, se fosse por pontos, o Botafogo tinha. Porque o Botafogo teve umas 6 oportunidades, o goleiro do Palmeiras se destacou. Só que aí o Flaco Lopes tinha entrado no lugar do Vitor Roque. Também, se ele faz essa daí, a pressão ia pro Vitor Roque. Por quê? Porque o ano passado eu ouvi a torcida do Palmeiras falando que a Leila não tirava o escorpião do bolso, a Leila não investia. Agora, esse ano ela investiu. Aliás, a Leila Pereira é uma das pessoas no Brasil que mais investiu dinheiro apostando no Tigrinho, que é o Vitor Roque, pra quem não sabe, é o apelido dele. Só que o Tigrinho até agora não cantou, entendeu? Agora... Rafa, tem um detalhe, Pois não, outro Miller. detalhe que eu queria destacar é o seguinte, como o Xará falou, a bola estava no alto. Sim. Se a bola está no alto e estava mesmo, né, o Flaco Lopes poderia Chapar? ter cortado a bola, não chapado. Entendi. Se ele cortasse a bola, ela não subiria, ele faria o gol. Né? É, Então, essa opções bola não- no alto, chapada, não dá. Vocês querem um exemplo dessa jogada muito bem resolvida? O gol do Daverson na final da Libertadores, igualzinho. Ele Saiu fez o cara- isso. E o Daverson estava um pouquinho ainda mais para direita. Ele tinha menos ângulo do que o Flaco Lopes. Ô, Garrafa, a profissão do Flaco Lopes, o que é? Jogador de futebol especializado em E contra ser- o Diego Alves, o gol do... em ser do centroavante. A especialidade do jogador profissional é ser centroavante. O que é ser centroavante? Ele está Fazer ali para gols. fazer gol. Se o time está catado taticamente, não consegue se organizar, tem que apelar para as individualidades. Lógico. Se na hora de ter a individualidade, o cara que tem como profissão só fazer isso e não faz, que raio de profissional é esse? O Giai, que entrou depois, todos os cruzamentos que ele deu foram completamente errados. Qual é a função do profissional Giai? Cruzar a bola. Ele só precisa cruzar a bola. Ele gente tá- sabe- cruza a bola, cruza a bola. Ele não sabe cruzar a bola. Alex, É a profissão do cara. Alex, um amigo meu. É jornalista que não pode, não sabe falar. Alex, não pode. Um amigo meu, muito chegado, disse pra mim o seguinte: tem jogador que só faz sucesso em time pequeno. Você conhece esse cara? Tava na Ele reda- falou, tava aqui na redação. tava na redação lá. Tava. Tem jogador que só pode jogar em time pequeno. É o caso do Pedro Raul. O Pedro Raul saiu do Corinthians, foi pro Ceará, Tá fazendo virou gol. Deus. Então, Quer dizer, só- quem sabe não é o caso do Flaco Lopes. Então, mas eu acho assim, a gente está analisando especificamente um lance do Flaco Lopes, mas acho que o problema do Palmeiras, e a gente vai se aprofundar muito no todo do Palmeiras. Por exemplo, o Palmeiras, eu vou querer saber de vocês, o Palmeiras é totalmente dependente do Estevão. O Palmeiras é um time, para mim, penso hoje. É um time que demonstra falta de repertório. Tem demonstrado, sim, falta de repertório, tendo como base o treinador que tem, o vitorioso Abel Ferreira. Isso foi discutido hoje em entrevista coletiva e deu buchicho. Deu buchicho. Foram para dentro no Abel
né? Depois, se puder me passar o nome do repórter que fez a pergunta. Pedro pro Abel, Marques. Pedro né? Marques. Pedro Marques, da Jovem Pedro Pan. Marques da Jovem Pan. Não passou pano, não. Foi pra dentro do Abel, o clima esquentou na coletiva. Então segura aí. Vamos ver? Se liga na tela. A gente acompanha o Palmeiras nessa temporada, no final também do ano passado. É um time que investe em lances individuais com o Estevão e cruza muitas bolas na área. Você não acha que falta repertório? Não é muito pouco para esse time do Palmeiras, devido à qualidade dos jogadores e o seu tempo de trabalho aqui no Brasil? Como é que foi a jogada do Lopes, do gol que falhou? Um cruzamento. Como? Foi um cruzamento Como? que o Lopes ganha na frente. Foi um quê? Um cruzamento, um Não, lançamento. Foi um passe. Como é que foi Lançamento. ontem? Foi um lançamento. Como é que foi ontem o gol espetacular do Internacional? Eu acho que você, Não, como é que foi, sabe? você Como é que deveria foi? analisar o Palmeiras, não os outros times, né? Não, eu analiso a forma que mais golos faz. E para que você saiba, que é repórter e tem que saber, 80% dos golos, 80, não são 100, são feitos de combinações de cruzamento, ou rasteiros, ou 2 contra 1, ou passes atrasados. É assim que se fazem. E foi isso que nós fizemos durante os anos todos e vamos continuar a fazer. Mas o Palmeiras não está Isso é uma deixando de história- trabalhar a bola no chão para cruzar muitas bolas. Parece que é um time que não trabalha a jogada, o É a Palmeiras. sua opinião, entendo, é a sua opinião. Bom, tá aí. A pergunta eu transfiro para vocês. Ele não gostou, né? Ele não gostou. Está faltando repertório ao Palmeiras. E aí a gente fala do Flaco, a gente fala dos jogadores do Palmeiras, a gente vai analisar. Mas, olha, tá faltando repertório, ô, Alex? Olha, basta a gente assistir aos jogos. É só olhar o que o Palmeiras tem feito nos últimos tempos. Jogado a bola por Estevão, ou dando chuveirinho, ou chutão do Everton pra frente. O Everton é o jogador do Palmeiras que mais toca na bola. Tem jogador que tá no ataque, tipo o Facundo, assim. Ele pega a bola no ataque, em vez de olhar pra frente, ele olha pra trás e chuta pra trás. Ele falou que continua falando. Aí manda pro Estevão. E aí o Estevão, desde quando perdeu o pênalti contra o Corinthians, o único jogo que ele fez bem foi contra o São Bernardo. Os outros jogos, que foram jogos grandes, decisivos, clássicos, ele foi mal. Não jogou bem. Ele tentou, se esforçou, tentou fazer aquilo que ele melhor sabe, mas não frutificou, não deu frutos. Ele tentava as jogadas, mas não acontecia nada. Errava passe, errava drible, errava cruzamento. Então até o Estevão, que era o desafogo do Palmeiras, não está funcionando. Não, ok, mas quando falta repertório, eu tô querendo dizer, falta o trabalho técnico. É o óbvio. técnico. Agora eu tô passando um pouco É pro lado óbvio. do Abel, que sempre foi muito elogiado. Falta repertório para ele, tá? É isso, porque ele tem que isso fazer aí. esse time Os jogar. adversários já sabem que a bola vai chegar no Estevão. Já põe O 3 em Estevão- cima dele. E o Estevão sempre tá bem marcado, porque já ficou previsível. E ele não consegue sair Calma, disso. em resumo, depois daquele episódio do Al-Sadd, que ainda é muito mal explicado e que ele não teve a coragem de falar com o torcedor a verdade, Pré-contrato. ele que prega tanto a verdade e a transparência, e ele e a diretoria se omitiram com esse assunto, coincidentemente, depois ele ter pedido para os jogadores permanecerem no Palmeiras em 2023, depois daquela eliminação trágica para o Boca, na conta dele, na teimosia dele, de não ter colocado o Endrick, depois ele bota o Endrick no time, o time é campeão brasileiro, então muita coisa é na conta da teimosia dele, da arrogância, da petulância muitas vezes, da falta de equilíbrio. Coincidentemente, depois que aquela história vem à tona, o time do Palmeiras literalmente para de ter uma sintonia técnico/campo. É muito estranho o que aconteceu, tá? Porque jogador a gente sabe, quando quer sair, a vida segue. Ou então, se você promete para o jogador uma permanência e um pacto por um título como houve, você não pode ser o primeiro a, dentro desse pacto, quebrá-lo ao conversar, assinar qualquer coisa, que até agora a gente precisa saber o que foi assinado, se é um pré-contrato, se é um documento, uma carta de intenção, mas que houve alguma coisa e enfiaram a viola no saco e até agora ninguém resolveu e ninguém tocou nessa ferida que é muito importante, aconteceu, e quando isso chega no grupo, Miller, o jogador fala, pera um pouquinho, eu não pude ter a minha chance, eu não pude ter o meu desejo de buscar alguma outra coisa, e você, na hora que manda eu fico sabendo que você estava querendo ir embora. Então, toda essa falta de sintonia, ela somente está sendo postergada ao que a gente tem acompanhado agora. Baixa o farol geral do grupo. Não, a reformulação, Alex, com o Abel, infelizmente, não vai acontecer. Porque o grupo do Palmeiras perdeu a confiança naquilo que ele consegue e tenta transparecer E até, ideias. ô Miller, em cima do que está dizendo o Facincani, eu tenho sentido, especificamente hoje, tudo bem, o Palmeiras veio de uma perda de título para o rival, mas estou sentindo o Abel perdendo o tesão. A palavra é essa, sabe? Sem aquela vibração, né? E o Abel sempre preparou,
nos títulos, nas conquistas, algo novo para os jogos. Sempre ele vinha com uma surpresa, numa escalação. E o que acontece, Miller, na quarta-feira? Na quinta-feira, ele apresenta um time, perde... não, antes do primeiro jogo, lá no Allianz. Ele perde em casa, 1-0, aí ficou uma expectativa pós-data FIFA, para que no jogo da volta ele apresentasse uma novidade. Claro. Todo mundo, conhecendo o Abel, todo mundo vai ter novidade na final, porque o Palmeiras foi muito mal no primeiro jogo. Perdeu em casa, né? E o que fez o Abel, que era conhecido e elogiado por todos nós como um cara que sempre apresentava algo novo? Ele veio com o mesmo time que ele escalou errado no primeiro jogo. Então, estou sentindo o Abel, a impressão que é impressão. A gente não vai no treinamento, a gente está vendo o comportamento no banco de reservas e algumas atitudes. Que ele está com o saco cheio. É a impressão que eu tenho. Meio que de final de ciclo, Miller. Enfim. Eu não tenho dúvida disso. Eu acredito que o Abel já não vê a hora de ir embora, né? Até porque numa final de campeonato o treinador entra com a mesma formação no segundo jogo precisando vencer, significa que ele não quer ganhar o jogo. E outra, os 2 jogos do Palmeiras, todo mundo sabe que ele jogou mal. Não jogou, poxa vida, contra o São Bernardo, o Palmeiras jogou bem, a individualidade apareceu, tá tudo certo. Agora, contra o Corinthians, nos 2 jogos, principalmente em casa, o Palmeiras não compareceu em campo, as individualidades não apareceram e tampouco o grupo, né? O coletivo compareceu. Então, os 2 jogos do Palmeiras, para mim, os 2 jogos foram fracos. Sim. Tecnicamente não foram bons. Os jogos em si. Só que o Corinthians disputou uma decisão. Sim. O Palmeiras, a gente não sentiu isso desde a sua comissão técnica. O Corinthians ganhou o título realmente no primeiro jogo. Mas ganhou o jogo e já foi campeão. O Abel não perde pênalti. O Abel não perde pênalti. Quem perdeu foi o Veiga, não foi ele. Então quer dizer que você tem que levar em consideração isso também. A culpa não é só dele, Chico, mas eu tô querendo dizer... Mas é a expulsão dele antes do pênalti. Isso. Ali ele fez uma pressão desnecessária. Que ele esfriou o jogo e ele prejudicou a concentração. Mas ele não perde pênalti. Aliás, você sabe por que o Abel foi expulso, né? Não foi pelo chilique que ele deu. Foi quando ele sentou no banco e falou pro quarto árbitro que eles estavam roubando o Palmeiras. Aí chamaram o árbitro... E numa decisão você precisa de quem? Isso eu sempre cobrei o Abel. E cobra o Zubeldia também, qualquer outro técnico que seja expulso toda hora. O Zubeldia, o Abel hoje, no jogo, com 30 segundos, estava reclamando já de arbitragem. Você precisa ter o comandante à beira do campo. O Palmeiras ganhou uma Libertadores nos últimos 5 minutos contra o Santos na expulsão do Cuca. Será que ele não lembra disso? Há 5 anos. Aquela final que estava horrorosa, amarrada, e que o destempero do Cuca, expulso naquela briga com o Marcos Rocha à beira do campo, 2 minutos depois, lá no lançamento do gol do Breno Lopes. Ou seja, ele próprio já teve o exemplo de que destempero à beira de campo, desnecessariamente, como foi no jogo contra... Ele até tinha razão na reclamação. Para mim era um pênalti para expulsão. Foi um carrinho por trás. A gente pode ter a leitura de... Era para amarelo, né? Era para amarelo. Já tinha amarelo e ia ser expulso. É que eu daria o vermelho direto porque para mim foi uma falta para cartão vermelho. Mas enfim, uma outra discussão. Até tinha a razão na reclamação. O problema é como, em qual momento você vai fazer uma reclamação e de que forma. Sabendo que você está num momento inferior psicologicamente, em que o jogo não está favorável, e que você tem uma única oportunidade de tentar mudar aquele panorama, oportunidade que com o destempero dele, com tudo que aconteceu depois, culminou numa perda de um pênalti ridículo. Pois não, Torto. E é nítido, o saco cheio dele é nítido, é pra tudo, à beira do campo, na coletiva então nem se fala, é uma coisa, é nítido. E o Palmeiras, a gente tá falando de opções, de criatividade, o Palmeiras não faz um gol de bola rolando desde as quartas de final, de bola rolando. Enquanto isso, ele tem algumas dificuldades, jogadores foram investidos muita grana. O Vitor Roque chegou agora, tem 4 jogos, mas o Facundo Torres não está correspondendo. Em contrapartida, o Rony, que saiu, eu acho que ele tem 7 jogos, 5 gols. É um cara que saiu meio escorraçado, assim, também foi importante em determinado momento. E isso daí acaba prejudicando. Agora, que ele está de saco cheio, ele tá, e não só ele, o outro lado também, a torcida emitiu uma nota que ele foi citado. Vamos falar sobre isso? Sim. Porque é o seguinte, né? Não somos apenas nós da crítica que estamos nesse momento falando sobre Abel Ferreira. A própria torcida do Palmeiras já no último tempo tem se colocado de forma de indisposição. Como você passou a entrevista aí, vale o destaque. Quando ele diz assim, você não vê que 80% dos jogos dos adversários... Ele está dizendo que o time dele é limitado.
Porque ele tá dizendo assim, não, 80% é cruzamento. Não é assim. Não Eu acho é isso que eu falei, Eu acho que o tá time... louco? Acho que você não pode limitar o seu time. Você não pode dizer assim, olha, meu time só joga assim porque todo mundo... Maria vai com as outras agora? Pelo investimento que teve, Legal. que fez, pela grana que gastou nas contratações. Você não pode só limitar a sua equipe em cruzamento. Esse lançamento É o papel do técnico. Um lançamento bonito. Mas nem sempre vai entrar esse cruzamento. Mas que é um zagueiro. Pelo amor de Deus. Não era um zagueiro pra fazer isso, era um meia, né? Ele não pode responder isso. Não, todo mundo joga assim. Não, eu não sou todo mundo. Eu sou o Palmeiras que investiu muita grana em contratação e eu preciso ter diversidades de jogadas. E hoje o Abel, na entrevista coletiva, ele fala de comportamento de torcida. Que a torcida do Botafogo, mesmo quando perde o jogo tal, acabou gritando é campeão aqui no Allianz. E ele foi perguntado sobre isso e daqui a pouco a gente vai entrar no manifesto a que se referiu o Tortorelli. Vamos ouvir o Abel falando da relação torcedor, Abel Ferreira e Palmeiras. Se liga na tela. Como te disse, não jogamos com uma equipa qualquer, jogamos com um adversário que, tal como nós, vocês viram, eles a cantar, somos campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. E viram-os a cantar, os campeões, somos campeões. É isso que nós vamos procurar fazer nesta competição específica, que é de consistência e de resiliência ao longo, ou uma maratona, se quiseres. É isso aí, torcedor do Verdão. Muito obrigado a você que nos acompanhou aí até o final do vídeo. Te pedir mais uma vez a você que ainda não é inscrito, que se inscreva, chegou aí até o final do vídeo. Se inscreva e lembre também de deixar aquele like aí para fortalecer o nosso trabalho aqui. Diariamente estamos aqui trazendo a informação, novidades, informações do Palmeiras. O Palmeiras que não começou o ano com o pé quente aí, tá meio devagar, mas vamos ver o que o Abel Ferreira vai fazer para que esse time melhore aí nesta temporada de 2025. Já deixa aqui nos comentários a sua opinião também, você que assistiu o vídeo aí. Fala também aí de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo. O Abel, na coletiva, né, depois do pós-jogo aí, reagiu aos problemas ofensivos do Palmeiras e falou que estamos longe do nosso nível ainda. Fala do Abel Ferreira, né? A dificuldade ofensiva do Palmeiras foi aí um dos principais tópicos da entrevista de Abel Ferreira após esse empate lá no Allianz Parque. Ainda que não tenha concordado com a pergunta, né, se está faltando repertório ao time, o treinador admitiu problemas nesta sequência aí, somando aí o vice-campeonato paulista. Aqui é a fala do Abel, né? A única coisa que podemos esperar é trabalhar para melhorar os nossos processos. Falta termos todos os jogadores disponíveis. Se calhar uma vitória para dar um pouco de confiança. Viemos de uma final e não tivemos tanto tempo de preparar esses jogadores. O Botafogo teve uma semana ou 15 dias para preparar o jogo. E a gente vem de uma final que nos custou. Sabíamos que o jogo ia ser difícil. Não jogamos contra um adversário qualquer. E o nosso lado anímico não estava bem. Falou o Abel Ferreira pós-jogo. Para o jogo aí contra o Botafogo, o Palmeiras não teve os potenciais titulares, né, à disposição, como o Marcos Rocha, o Gustavo Gomes, o Maurício e o Paulinho aí, que está se recuperando aí de problemas. O Aníbal Moreno também, com trauma no ombro, completou a lista de problemas aí para o jogo deste domingo. Já depois do jogo contra esse jogo aí contra o Botafogo, o Palmeiras se prepara aí para estrear na Libertadores, galera. O Verdão vai ao Peru duelar com o Sport Cristal nesta quinta-feira, o jogo que será às 19 horas. Já no Brasileiro, o time irá à Ilha do Retiro no domingo, visitar o Sport às 18h30 pela segunda rodada aí da competição. É isso aí, deixa seu like, se inscreva no canal, um forte abraço e até o próximo vídeo, galera.